Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, para juntos continuarmos o estudo da lei orgânica aí de Joanópolis, em São Paulo. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações dos conteúdos que forem lançados e, desde já deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente, para o nosso crescimento. E não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Estamos chegando a 900 inscritos no canal. O nosso objetivo, a nossa meta é fechar a semana com 1.000 inscritos. Então, conto com o seu like aí. Bora lá para o vídeo, bora para a aula. Bom, na última aula nós paramos no artigo 58, tá? A partir de agora, capítulo 3 do Poder Executivo, seção 1, do prefeito municipal e do vice-prefeito, artigo 59. Lembrando aqui que eu não passo por todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Eu pego alguns que a gente vê a maior possibilidade de ser cobrado na prova, tá? E eu também não fico lendo, pessoal, eu explico, eu tento contextualizar para que você entenda melhor a lei, tá? Como a lei, como o estatuto, no caso que eu também dou aula, mas para que você entenda, não fique na decoreba, né? Até porque decorar tanta coisa é muito difícil. Tá legal? Sem mais, vamos para a aula. Artigo 59, o poder executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas, executivas e administrativas. Em algum dos vídeos eu falei, nós temos dois poderes no município, tá? Que é o executivo e o legislativo, não temos o judiciário. A definição do executivo está aqui, que ele é exercido pelo prefeito com funções políticas, executivas e administrativas. Artigo 60, o prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente para cada legislatura por eleição direta, em sufrágio universal e secreto. Legislatura compreende o período de 4 anos. Artigo 61. Os pleitos eleitorais respeitarão as regras previstas na Constituição Federal, na legislação nacional pertinente e as determinações da Justiça Eleitoral. Artigo 62, o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene na Câmara Municipal ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade jurídica competente, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso. Então, olha só, a gente fala de ano subsequente. Se a eleição vamos supor, a eleição é agora em 2024. Eles tomarão posse no 1º dia de janeiro de 2025. Parágrafo 1º. Se até o dia 10 de janeiro o prefeito e o vice-prefeito, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, a gente tem um prazo aí, a partir do dia 1º de janeiro, de 10 dias, para que ambos, no caso o prefeito e o vice-prefeito, tomem posse. Se tiverem um motivo comprovado, tá, de força maior, e for aceito pela Câmara, aí esse prazo poderá ser estendido. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo vice-prefeito. E na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara Municipal. Então, a gente tem uma ordenzinha aí para seguir. Não assumiu o prefeito, assume o vice. Não assumiu o vice, assume o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. No ato da posse ou ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, a qual será arquivada na Câmara Municipal, garantido o acesso a qualquer do povo. Parágrafo 4º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais ou por ato de delegação, o substituirá nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância do cargo. Então, olha só, o prefeito de licença, ele é substituído pelo vice-prefeito. No cargo de vacância, ele é sucedido pelo vice-prefeito. Artigo 63. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos,
será chamado ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. A recusa do presidente em assumir a prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa na mesa diretora. O professor, ele deixa de ser vereador? Não. Ele deixa de ser o presidente da mesa diretora da Câmara. Artigo 63A. Vagando os cargos de prefeito e de vice-prefeito, far-se a eleição 90 dias depois da abertura à última vaga. Legal? Parágrafo 2º. Não havendo outra pessoa na linha sucessória, assumirá interinamente o cargo de prefeito o membro decano da Procuradoria-Geral do município. Seção 2 da perda ou extinção de mandato. Artigo 64. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda do mandato, primeiro, firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Segundo, ser titular de mais de um mandato eletivo. Aqui a gente está falando que o prefeito e o vice-prefeito não poderão desde a posse, tá? O inciso 3º, não poderão patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso 1º, que nós acabamos de ver também. Quarto, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município, ou nela exercer função remunerada. Quinto, fixar residência fora do município. Tá? Então, o prefeito e o vice-prefeito têm que ter residência no município. Parágrafo único. Perderá o mandato o prefeito ou o vice-prefeito que assumir outro cargo ou função na administração direta, pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observadas as regras constitucionais de compatibilidade. Artigo 65. São crimes de responsabilidade do prefeito, os previstos em lei federal. Tá? Então, vou chamar a atenção de vocês para o parágrafo único, que é importante você entender o seguinte. Olha só. O prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela prática de crime de responsabilidade de crimes comuns. Então, vamos lá. Quando ele está no mandato e ele pratica um crime de responsabilidade e um crime comum, aí ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tá? É lógico que aí quando ele pratica algum crime administrativo, ele é julgado pela Câmara. Tá? Nós vamos ver mais adiante. Artigo 66. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de infrações aí, político-administrativas perante a Câmara Municipal, respeitadas as disposições da legislação federal aplicável. Então, mais uma vez, pessoal, crime de responsabilidade, crimes comuns, Tribunal de Justiça do Estado. A gente fala de crimes administrativos, ele será julgado perante a Câmara Municipal, nesse caso administrativo. Artigo 67. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando? Vamos lá. Primeiro, ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional eleitoral. Segundo, deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias. Nós vimos lá no início. Terceiro, infringir as normas do artigo 64 desta lei, que nós lemos, depois você também dá uma olhadinha lá. Quarto, ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias, sem licença da Câmara. Então, aí, já tem uma deixa aí. Não pode se ausentar por mais de 15 dias. Aqui é exatamente o que nós vamos ver, sem licença da Câmara. Então, olha só, a seção 3 das licenças. O artigo 68 fala exatamente disso. O prefeito não poderá ausentar-se do município sem licença da Câmara Municipal
sob a pena de perda do mandato, salvo por período inferior a 15 dias. Então, o prazo aí fica condicionado a 15 dias. Superior a isso, ele deverá ter a autorização da Câmara Municipal. Artigo 69, o prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada ou para exercer função em missão oficial. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral. Seguindo aí, seção 4 das atribuições do prefeito. Artigo 70. Compete privativamente ao prefeito: primeiro, representar o município em juízo ou fora dele. Quarto, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Coloquei também o quinto, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Nono, prover e extinguir cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da lei. Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal na forma da lei. 16. Decretar calamidade pública quando ocorrer fatos que a justifiquem. Presta atenção nesse inciso, porque tem muita gente que confunde, acha que é a Câmara Municipal que decreta calamidade pública. Não, é o prefeito e é privativo a ele. Tá legal? 17. Convocar extraordinariamente a Câmara. E 18. Fixar as tarifas de serviços públicos concedidas e permitidos, bem como daqueles explorados pelo próprio município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. Notaram aí que eu não falei de todos. Então, você vai lá, dá uma lida em todos, tá? Se tiver que fazer suas pontuações, faça. Parágrafo 2º, o prefeito municipal poderá, a qualquer momento, segundo seu único critério, avocar a si a competência delegada. Beleza? Vamos seguindo aí. Seção 6. 2 auxiliares diretos do prefeito municipal. Trata-se dos secretários municipais, que nós vamos ver aqui no artigo 73. O prefeito municipal, por intermédio de lei, de sua iniciativa privativa, estabelecerá as atribuições dos secretários municipais e outros cargos a eles equiparados, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades. Aí o artigo ficou em cima, partindo para o artigo 74. Os auxiliares diretos do prefeito municipal são solidariamente responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Vamos em frente. Seção 7 da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 76. A representação judicial do município e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo serão de competência da Procuradoria-Geral do Município, a ser exercida por servidores efetivos de carreira específica, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Então, essa exigência aí, essa etapa do concurso de ser de provas e títulos, tem muita gente que está estudando e está passando por isso. E muitas pessoas que vão fazer só, aí no caso da avaliação, através de provas. Mas pelo nível aí, a avaliação no concurso é de provas e títulos. Parágrafo único. Aos procuradores do município é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante a própria Procuradoria-Geral do Município. A gente está falando exatamente do período do estágio probatório. Correto? Seção 8 da participação popular, artigo 77. As questões relevantes aos destinos do município poderão ser submetidas a plebiscito ou referendo, por proposta do Executivo, por 1/3 dos vereadores ou por pelo menos 2% do eleitorado, decidido pelo plenário da Câmara Municipal. Então, chama a atenção de vocês aí, 1/3 de vereadores, mais chama a atenção de pelo menos 2% do eleitorado, não é 2% do
2 habitantes ou 2 da população, 2% do eleitorado. Artigo 78. Autorizado o referendo ou convocado o plebiscito, a Câmara Municipal encaminhará, num prazo não superior a 30 dias, o pedido de realização do plebiscito ou do referendo ao Tribunal Regional Eleitoral, assegurada a divulgação dos argumentos favoráveis e contrários à lei ou à proposta a ser submetida à consulta popular. O plebiscito ele vem antes de algo ser concretizado. O referendo ele vem após algo ser concretizado, a gente vai lá dizer se concorda ou não, a grosso modo, tá? Artigo 79, além das hipóteses determinadas na Constituição do Estado e na legislação pertinente, a pedido do prefeito municipal, de 1/3 dos vereadores ou de 1% do eleitorado, serão realizadas audiências públicas nos projetos de lei, bem como nos processos de licitação de obras, de concessão ou permissão de serviços públicos, de alienação de bens imóveis do município, de aprovação de loteamentos que importam em impacto ambiental ou para discussão de qualquer outro assunto de notório interesse público local. Título 5 da Administração Municipal, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 80. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município obedecerá no que couber disposto na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Artigo 82. O prefeito municipal, ao prover os cargos em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, deverá fazê-lo de forma a assegurar que pelo menos 25% destes cargos sejam ocupados por servidores titulares de cargos efetivos do município. Então, por mais que seja de livre nomeação e livre exoneração, os cargos em comissão, pelo menos 25% destes cargos oferecidos devem ser ocupados por servidores titulares de cargos efetivos do município. 83. É vedada a administração pública direta e indireta, a nomeação em servidor para cargo ou emprego público em comissão, bem como para a função de confiança, quando, primeiro, condenado em decisão transitada em julgado, é aquela que não tem mais recurso, não cabe mais recurso, pela prática de crimes dolosos, pelo prazo equivalente ao dobro do tempo da condenação, ou, não se tratando de pena privativa de liberdade, pelo prazo de 4 anos. 2. Os que forem declarados inelegíveis por decisão irrecorrível do órgão competente, enquanto perdurar tal situação, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 3. Os que forem demitidos a bem do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 4 anos contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica aos agentes políticos não eleitos, secretários municipais, chefes de gabinete do prefeito. Porque, pessoal, preste atenção, quem é concursado, sim, ele é um agente, tá? Ali, e o prefeito e tal, também são agentes. Mas os funcionários, eles passam por um concurso, certo? Já os que estão lá no Poder Executivo e Legislativo, eles passam por um pleito eleitoral. E tem aqueles que não passam por esse processo, que exatamente são os secretários municipais e o chefe, no caso aí do gabinete do prefeito. Então, eles incluíram esse pessoal aí, tá legal? Seguindo o artigo 84, um percentual não inferior a 2% dos cargos e empregos do município serão destinados a pessoas portadoras de deficiência físicas, devendo os critérios para seu preenchimento serem definidos em lei municipal. Adiante, artigo 86, o município adotará o regime geral da Previdência Social para todos os seus servidores e agentes políticos. Artigo 88. O município, suas entidades
da administração indireta fundacional, bem como as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Capítulo 2 dos atos municipais, seção 1 da publicidade dos atos municipais. Artigo 89. A publicação das leis e os atos municipais far-se-á por meio do Diário Oficial do Município ou do Estado, ou em órgão de imprensa local ou regional, em ambos os casos acompanhados por afixação na sede da Prefeitura ou Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação, é lógico. Se não der publicidade, não tem como as pessoas saberem, então ele não pode fazer efeito. Parágrafo 3º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Seção 3 dos atos administrativos. Os atos administrativos, artigo 92, de competência do prefeito, devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Primeiro, decreto, numerado com ordem cronológica nos seguintes casos: regulamentação de lei, aí no regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal, aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal, medidas executórias do plano diretor de desenvolvimento integrado, normas de efeitos externos não privativos de lei, fixação e alteração de preços públicos. Aí nós falamos de forma decreto, tá? Agora, portaria, nos seguintes casos: provimento e vacância de cargos públicos, demais atos de efeitos individuais, lotação e relotação nos quadros de pessoal, abertura de sindicância de processo administrativo disciplinar, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos, outros casos determinados em lei ou decreto. Vocês notam que portaria fala mais do servidor, né? Tá? Então, uma boa sacada aí. Falando de portaria, vai ligar mais a servidor. Contrato nos seguintes casos: admissão de servidores para serviços de caráter temporário, visando atender à necessidade emergente de excepcional interesse público nos termos da lei, execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. Seção 4 das proibições. Artigo 93. O prefeito e o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o 2º grau ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição de até 6 meses após findas as respectivas funções. Então, ele tem lá, tá? Vamos supor que é a esposa do vereador, tá? Ela está trabalhando, ela não pode contratar com o município. Ela saiu, deverá esperar 6 meses após o contrato para que ela possa contratar a partir daí com o município. Parágrafo 1º. Não se inclui nesta proibição os contratados cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Parágrafo 2º. A proibição deste artigo não se estende aos parentes servidores públicos municipais que não exercem funções de direção, chefia ou assessoramento e que não participem de comissão de licitação. Artigo 94. As pessoas jurídicas em débito com o sistema de seguridade social não poderão contratar com o município, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Capítulo 3. Tributos dos tributos municipais. Artigo 96. Compete ao município instituir os seguintes tributos. Primeiro, impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, e é o famoso IPTU, certo? B, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou cessão física e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. C. Serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. Segundo, taxas em razão de exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Artigo 101. É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição em dívida ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhoria e multas de qualquer natureza decorrente de infrações à legislação ou por decisão proferida em processo regular de fiscalização. Pesada essa parte aí, tá, pessoal? Da lei orgânica, mas vamos em frente, tá? Toma um café, uma água, já estamos terminando. Vamos lá. Capítulo 4 dos preços públicos. Artigo 103. Para obter o ressarcimento da prestação de serviço de natureza comercial ou industrial ou de sua atuação na organização e exploração de atividades econômicas, o município poderá cobrar preços públicos. Parágrafo único. Os preços devidos para a utilização de bens e serviços municipais deverão ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivos serviços, a serem reajustados quando se tornarem deficitários. Artigo 104. Lei municipal estabelecerá outros critérios para a fixação de preços públicos. Ufa! É um pouco cansativo realmente estudar leis, mas aqui a gente vai tentando reduzir as dificuldades. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula, vamos para a nossa questão, tá? No final de toda aula a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo do que estudamos, legal? Bom, em relação à lei orgânica de Joanópolis, marque a opção correta. Então, ó, sublinha aí que ele quer certo. Vamos lá. A. A publicação dos atos normativos pela imprensa poderá ser resumida. B. Compete privativamente ao prefeito vetar projetos de lei total ou parcialmente. C. Poder executivo é exercido pelo presidente da Câmara com funções políticas, executivas e administrativas. Letra D. O prefeito será julgado perante a Câmara Municipal pela prática de crime de responsabilidade de crimes comuns. Pessoal, ó, respondam aí, pausa o vídeo e em seguida já voltamos com o gabarito. Vamos lá, voltando aí. Vamos à questão, a resposta. Vamos lá. Ó, a questão ela pede o seguinte: você marca aquilo que é correto diante aí em relação à lei orgânica de Joanópolis. A letra A, a opção A, fala o seguinte: a publicação dos atos normativos pela imprensa poderá ser resumida. Bom, a referência está no artigo 89, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: a publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Então, a nossa questão aí, a letra A, está incorreta, porque diz que os atos normativos são os atos não normativos. Então, não é essa que nós queremos. A letra B compete privativamente ao prefeito vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Nossa referência está no artigo 70, que diz que compete privativamente ao prefeito, no inciso 5º, olha lá, ó, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, até agora, se encaixa no nosso gabarito é a letra B, correto? Mas vamos analisar as outras para termos certeza de que é B. Não que tenha outra resposta aí, mas a gente tem que analisar, até porque aqui a gente está treinando, legal? Letra C, poder executivo é exercido pelo presidente da Câmara com funções políticas, executivas e administrativas. Nossa referência está no artigo 59, que diz o quê? O poder executivo é exercido pelo prefeito, não é pelo presidente da Câmara. Então, essa opção também está incorreta. A última, letra D, o prefeito será julgado perante a Câmara Municipal pela prática de crime de responsabilidade e de crimes comuns. Eu expliquei isso, que nesse caso aí, ele é julgado
pelo Tribunal de Justiça do Estado, né? Se fosse crime político-administrativo, aí ele é julgado pela Câmara Municipal. Mas no caso a questão fala aí de prática de crime de responsabilidade, de crimes comuns. Então o nosso gabarito, ele fica sendo a letra B, correto? Gabarito letra B, que é a nossa opção correta. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Mais uma vez eu te convido a se inscrever em nosso canal. Nós temos uma meta aí de 1.000 inscritos. Ativa o sininho para você receber notificações, tá? De novos vídeos. Dê o like, que é muito importante. A plataforma também entende que você está gostando, te sinaliza sobre outros conteúdos do vídeo, além de mandar para outras pessoas. E compartilha também um conteúdo que é muito importante para a gente, tá? Estamos preparando um e-book com 100 questões da Lei Orgânica de Joanópolis, por se tratar de conteúdo específico, o peso é maior e você deve estudar, não negligenciar o conteúdo aí, que é a Lei Orgânica de Joanópolis, tá certo? Assim que for lançado o e-book, com 100 questões, referências, gabarito, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha acesso. Olha, muito bom ter você aqui, tá? Estou deixando aí também o Instagram do IASE, que é o @instituto.iase.oficial. Dá uma olhada lá, segue a gente que tem coisa bacana lá também. Pessoal, aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, o IASE trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço, nos vemos em breve, até a próxima aula.